E aí, galera do XP Resolve, sou eu, Sol Diniz, aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia. Vem comigo. Vamos lá, uma questão aqui super atual, de um momento bem característico aí para a gente. Vamos lá? Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste, olha só, genético, tá? Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Algumas informações importantes aqui, tá, gente? Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada. Então, existe uma etapa que terá que acontecer antes da técnica de PCR, tá? Para permitir a amplificação do material genético do vírus. Antes de irmos ao comando, vamos analisar algumas informações importantes desse texto base, tá? Ele está falando que é um teste genético, então é um teste que vai analisar material genético, tudo bem? Ele está falando da técnica de PCR, que significa reação em cadeia de polimerase. A técnica de PCR é uma técnica pela qual promovemos o que chamamos de uma amplificação de DNA. Olha só, tá? DNA. Então, através da técnica de PCR, por meio das enzimas polimerases, uma eventual molécula de DNA que esteja presente, ela vai ser amplificada, ou seja, vai ser clonada. Vamos produzir várias cópias dessa molécula de DNA para permitir a sua identificação com mais facilidade, tudo bem? Só que a técnica de PCR, ela amplifica DNA. Porém, o texto está me informando que o SARS-CoV ele é um vírus de RNA. Então, o que é que eu quero que vocês observem? Que nós temos materiais genéticos diferentes. O vírus tem um tipo, que é o RNA, mas o exame ele vai detectar outro tipo de material genético, que é o DNA. Tudo bem? Então, o que é que ocorre? Antes de eu amplificar o DNA, eu preciso ter DNA. Isso está claro para vocês? Se o material genético do vírus é RNA, eu preciso converter primeiro esse RNA em uma molécula de DNA. Essa é a etapa que precisa anteceder o exame no de PCR. Tudo bem? Essa reação de PCR, porque volto a enfatizar, o PCR amplifica DNA, mas o vírus ele tem RNA. Para que eu possa ofertar matéria-prima para que o PCR seja realizado, eu preciso primeiro, então, converter o material genético do vírus para o tipo de material genético que o PCR consegue processar. Então, quando eu tenho uma molécula de DNA, para convertê-la em DNA, eu preciso de uma enzima específica, chamada de transcriptase reversa, que vai fazer uma transcrição reversa. Normalmente, o que seria o processo de transcrição? Uma transcrição habitual. A informação do DNA ser copiada para a produção de uma molécula de RNA. Essa é a transcrição que comumente vemos. Aqui é uma transcrição ao contrário. Ao invés de ser o DNA tendo a sua informação codificada em RNA, eu tenho agora o RNA, que terá a sua informação copiada para produzir uma molécula de DNA. Por isso, é uma transcrição reversa que faz uso da transcriptase reversa. Tudo bem? Com base nisso, precisamos encontrar alguma alternativa que faça referência a esse processo. Vamos analisar uma por uma. Então, olha só, essa etapa, que é a etapa a que antecede a reação de PCR, deve ser realizada para concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. Não adianta eu concentrar o RNA se a técnica utiliza DNA. Tudo bem? Aí, olha só, identificar nas amostras anticorpos. Não, anticorpo não é material genético. Aqui no começo, ó, já está avisando que é um teste genético. Anticorpos, eles são proteínas de defesa. Eles não são ácidos nucleicos, não são material genético, ok?
Aí, olha só, proliferar o vírus em cultura, aumentando a carga viral. Eu não preciso proliferar o vírus em cultura, tá? Até porque, para proliferar o vírus em cultura, eu teria que ter toda uma gama de eventos que o texto nem cita. Eu não preciso cultivar o vírus para fazer o exame, eu já tenho material genético ali, eu só preciso do material genético na forma correta, certo? Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima. Não, eu não preciso purificar o ácido nucleico, não. Eu só preciso do ácido nucleico correto e amplificado, aumentado em quantidade. Então, só sobrou o item E. Obter moléculas de DNA complementar viral, que é um tipo de DNA que a gente consegue a partir de uma transcrição reversa, tá? Por meio da transcrição reversa, tudo corretinho. Nosso gabarito aqui, então, é item E. Beleza? A gente finaliza aqui, então, mais esse EXP Resolve. Aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau.